Olá, turma. Sou o professor Jorge Kennedy e nessa aula vamos falar sobre quartis. Quartis, primeiramente, com variáveis quantitativas discretas. Os quartis dividem o conjunto de dados em quatro partes iguais: 25%, que é o primeiro quartil, 50%, que é o segundo quartil, que também é a mediana, e 75%, que é o terceiro quartil. Regra para o cálculo do quartil na variável quantitativa discreta. Primeira regra: se o resultado corresponder a um número inteiro, então o quartil é igual ao valor na ordem de classificação. Exemplo: o tamanho da amostra é igual a 7. O primeiro quartil é igual a 7 mais 1 dividido por 4, que dá 2, que é o segundo valor na ordem de classificação, ou seja, o segundo elemento. Regra 2. Se o resultado for uma metade fracionária, por exemplo, 2,5, 4,5, etc., então o quartil será igual à média entre os valores correspondentes na ordem de classificação. Exemplo: se o tamanho da amostra for 9 mais 1 dividido por 4 é igual a 25. Então, o valor na ordem de classificação fica o segundo termo e o terceiro termo. Será a média entre esses dois termos. E a terceira regra: se o resultado corresponder não for um número inteiro ou uma metade fracionária, faz-se o arredondamento para o inteiro mais próximo e seleciona o valor na ordem de classificação correspondente. Exemplo: se, por exemplo, o tamanho da amostra for n igual a 10, o primeiro quartil vai ser 2,71 na ordem de classificação, então nós vamos utilizar aí o terceiro termo na ordem da classificação. Vamos ver agora um exemplo. Então eu tenho a minha variável, um rol, né? Uma série ordenada, representada por variáveis quantitativa discreta, uma tabela, onde eu tenho a coluna das idades, representada pela letra X, a frequência absoluta e a frequência acumulada. E o tamanho da amostra é 30, 30 mais 1 dividido por 4 é 7,75. Então, o primeiro quartil é o oitavo termo. Aqui, ó, oitavo termo. Ok? E o terceiro quartil, 3 vezes 30 mais 1 dividido por 4, que é igual a 22,5. No terceiro quartil, você vai multiplicar por 3. Né? Então, o valor da classificação é 22,5. 22,5 é o 33º termo, está aqui. Ó. Porque na classe anterior, onde eu tenho a idade de 32 anos, só vai até o 21º termo. Então, o 22º, o 23º e o 24º termo estão nessa... Eu falei classe, não é classe, né? São os elementos que possuem 33 anos de idade. Agora, o cálculo do primeiro quartil com a variável quantitativa contínua. Primeiro eu vou calcular o tamanho da amostra dividido por 4, para identificar qual classe pertence ao primeiro quartil. Depois, claro, né, eu vou identificar o primeiro quartil pela frequência acumulada, vou aplicar essa fórmula, né? E vamos identificar esses elementos dessa fórmula, onde o limite L1 é o limite inferior da classe do primeiro quartil, N é o tamanho da amostra ou o número de elementos, o faca, a frequência acumulada anterior, o H é a amplitude da classe do primeiro quartil, e o F, que 1 é a frequência absoluta da classe do primeiro quartil. Então vamos calcular o primeiro quartil dessas frequências. Então eu tenho aqui meu rol com 30 idades, tamanho da amostra 30.
eu tenho 6 classes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o tamanho da amostra dividido por 4, deu 7,5. Está na segunda classe, porque a primeira classe só vai até o 7º elemento e a segunda classe vai até o 15º elemento. Então, o primeiro quartil está na segunda classe e ele varia de 24 a 27 anos de idade. A frequência acumulada é o 7, frequência acumulada anterior. A amplitude da classe é 3, 27 menos 4 é 3. E a frequência absoluta é 8. Substituindo na fórmula, onde na fórmula do primeiro quartil, onde Q1 é igual ao limite inferior da classe mediana, mais o tamanho da amostra dividido por 4, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta da classe do primeiro quartil, vezes a amplitude. Então, simbologia, corrigindo aqui a simbologia, aqui, Q1, e aqui é a frequência Q1 também. Frequência da classe onde se encontra o primeiro quartil. E o primeiro quartil é igual a 24,19 anos de idade, e esse valor está entre 24 e 27, então está correto. Para o cálculo do terceiro quartil com a variável contínua, é bem parecido, só que para encontrar a classe onde se encontra o terceiro quartil, eu vou multiplicar a amostra por tamanho da amostra por 3 e dividir por 4. Vou identificar a classe onde está o terceiro quartil na frequência acumulada, vou aplicar a fórmula. E vamos identificar os elementos da fórmula. Limite Q3, LQ3 é o limite inferior da classe do terceiro quartil. N é o tamanho da amostra, o número de elementos. Faca é a frequência acumulada anterior. H é a amplitude da classe do terceiro quartil. E a frequência da classe do terceiro quartil é o FQ3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir, multiplicar o tamanho da amostra por 3 e dividir por 4. Então, deu 22,5. 22,5 está na quinta classe, porque a quarta classe só vai até o 21º elemento. Então, 22,5 está aqui. O elemento de número 22, 23, 24, até o elemento de número 29 na ordem, estão aqui. Ok? Então, entre 33 e 36 anos de idade. Então, essa é a classe onde está o meu terceiro quartil, e ele terá um valor entre 33 e 36 anos de idade. O limite inferior do terceiro quartil é o 33, a frequência acumulada é o 21, e a amplitude da classe é o número 3, porque 36 menos 33 dá 3. E a frequência absoluta é o número 8. Ok? Então, aqui onde nós estamos vendo no MD, nós vamos transformar em Q3. Ok? Então, vamos fazer essa transformação aqui, porque é o limite inferior do terceiro da classe onde está o terceiro quartil. Terceiro quartil. A fórmula vai ficar igual terceiro quartil igual ao limite inferior da classe onde está o terceiro quartil
3 vezes a amostra, mais 3 vezes a amostra, dividido por 4, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta da classe onde está o terceiro quartil, vezes a amplitude da classe, que é 36 menos 33. Então, eu tenho aí 33,19, que é um valor que está entre 36 e 36, que é o terceiro quartil.